Bom dia a todos, meu nome é Antônio César Domingueiro, sou espiritualista, leitor da mensagem do Graal de Abidrushim. Hoje é dia 22 de junho de 2020, segunda-feira, Jundiaí, São Paulo, Brasil, 7 horas e 49 minutos. Sou leitor da mensagem do Graal de Abidrushim, em 3 volumes. Mensagem do Graal na luz da verdade. Dissertação 46, volume 2, Desce da Cruz. A atuação divina, a força e o poder divinos se mostram de modo muito outro daquilo que se dá em demonstrações públicas. Justamente o divinal perdura na execução incondicional da vontade de Deus, jamais querendo algo diferente disso. O mesmo se dá com o homem que for portador de elevado amadurecimento espiritual. Quanto mais desenvolvido for, tanto mais voluntariamente e com ânimo alegre se curvará às leis divinas da criação. Nem esperará jamais qualquer ato arbitrário ou fora dessas leis criadoras, porque acredita na perfeição da vontade divina. Se um corpo de matéria grosseira se acha pregado com cravos em uma cruz, não conseguirá assim, sem ajuda alheia, sem auxílio da matéria grosseira, se libertar. De acordo com a vontade divina criadora, isso é lei intransponível. Quem pensa e espera outra coisa não crê na perfeição de Deus e na imutabilidade de sua vontade. Não obstante o suposto progresso do saber e da capacidade dos homens, estes não se adiantaram nada. Acham-se no mesmo lugar em que permaneciam outrora, o que se exterioriza no fato de agora de novo exclamarem: sendo ele o filho do homem, então pode, assim que quiser, fazer-se desencadearem as catástrofes que estão profetizadas. Pressupõe isso como algo evidente. Com outras palavras, isto quer dizer, se ele não consegue tal coisa, é porque não é o filho do homem. Ora, os homens sabem muito bem que, conforme Cristo, o próprio Filho de Deus, já insistia a tal propósito, ninguém, a não ser Deus Pai, exclusivamente, sabe a hora em que começará o juízo. Manifestam, portanto, uma dúvida dupla quando falam dessa forma. Duvidam do Filho do Homem e duvidam da palavra do Filho de Deus. Além disso, tal asserção testifica, mais uma vez, a falta de compreensão que tem perante toda a criação. A total ignorância é exatamente daquilo que mais indispensável é aos homens saberem. Se o Filho de Deus teve que se submeter com sua humanização à vontade de Deus na criação, logo não pode evidentemente o Filho do Homem passar por cima de tais leis. Manter-se acima e fora das leis da criação é inteiramente impossível. Quem ingressa na criação tem assim que se colocar debaixo das leis da vontade de Deus, que nunca se modificam. Logo também o Filho de Deus e o Filho do Homem.
Uma grande lacuna na possibilidade de compreensão de tudo isso advém apenas da circunstância dos homens não haverem procurado essas leis divinas na criação e, por conseguinte, não as terem reconhecido até hoje, a não ser num ou noutro fragmento que acharam, por terem aí tropeçado. Bom, eu leio aqui trechos dessa dissertação, geralmente uma página, e eu faço alguns comentários. Essa dissertação desce da cruz, do segundo volume da Mensagem do Grau, a dissertação 46 desse volume. Esse segundo volume, aliás, ele traz muitas dissertações que se referem diretamente a Jesus Cristo, os acontecimentos. E isso é muito esclarecedor, principalmente pelos chamados cristãos, né, que compreendem tão pouco, né, a realidade de Cristo. Então tem as dissertações, muitas dissertações falam diretamente. Aliás, toda a mensagem do Grau, na verdade, é o novo Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, e o Filho do Homem, Emmanuel, são unos. O Filho do Homem é o Espírito da Verdade. Essas aqui são as palavras escritas pelo Filho do Homem, o Espírito da Verdade, que Cristo prometeu. Em seus últimos passos aqui na Terra, ele sempre se referia ao Filho do Homem. Por exemplo, esse volume 2, conforme eu estou falando, ele contém umas 400 e poucas páginas, 420 páginas, volume 2, e vamos ver aqui, 71 dissertações. Cada dissertação tem em média assim, entre 5, 6, 7 páginas. É a média mais ou menos essa quantidade de páginas por dissertações. Mas vamos ver aqui. Tem uma sequência aqui nessas dissertações, por exemplo, dissertação 19, a oração, 20, o Pai Nosso, 21, a adoração a Deus, 22, o homem e seu livre-arbítrio. Dissertação 30, a morte, 31, o falecimento, tudo esclarecendo, né, a nossa condição humana, a condição divina, as leis divinas, né? Dissertação 31, falecido, 32, milagres, 33, batismo, 34, santo grau, 35, enigma Lúcifer, 36, as regiões das trevas e a condenação, 37, as regiões da luz e o paraíso, 38, o volver universal, 39, a diferença de origem entre homem e animal. Ele esclarece todas as dúvidas, né? Conforme Cristo havia prometido do ser humano. E não tem como. Se o ser humano que quiser seguir a Deus, ter uma compreensão exata de quem Ele é, Deus e o próprio nós seres humanos somos, não tem nenhuma, não pode ficar sem conhecer a mensagem do grau, que é a vida, é a Deus, no seu mais puro estado. Separação entre a humanidade e a ciência, 41, o espírito,
42, desenvolvimento da criação. 43, eu sou o Senhor teu Deus. Aí começa umas dissertações que ele fala diretamente de Jesus Cristo, da vida dele também, e as incorreções que hoje existem, né? Então, a 43, eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses ao meu lado. Primeiro mandamento de Deus. 44, a Imaculada Concepção e o Nascimento do Filho de Deus. Aqui começa o esclarecimento diretamente da vida de Jesus, né? 45, a morte do Filho de Deus na cruz e a ceia. 46, desce da cruz. É essa dissertação que li aqui uma página, né? Essa dissertação ela tem 5 páginas. Não, 6 páginas. Pois 47, esta é minha carne, este é meu sangue. Depois 48, a ressurreição do corpo terreno de Cristo. Os conceitos humanos e a vontade divina na lei da reciprocidade. O Filho do Homem, esclarece o Filho do Homem. A força sexual em sua significação para a ascensão espiritual. 52. Eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Matéria grosseira, matéria fina, irradiações, espaço e tempo. Enfim, aí é uma série de dissertações que esclarece diretamente a missão de Cristo, quem ele era. Aí 61. Vês o argueiro no olho do teu irmão e não notas a trave no teu olho. A descida do Espírito Santo. 63. 66. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. 67. Deuses, Olimpo, Valhalla. Então é isso. Eu conheci a mensagem do Grau em 1988, já bem distante, né? Estamos aqui em 2020, já tem 36 anos. Foi por um membro da Ordem do Grau na Terra que me apresentou essa mensagem. Eu, na época, tinha uns 25 anos, mais ou menos. Não, foi em 1984, né? Então fazem 36 anos, estou com 58. E sou grato por isso, né? Naquela época eu tinha uns 23 anos. Tinha aí uns 23 anos. Sou de 1º de novembro de 1961, nascido em Campinas. Eu era artista plástico naquela época, estava expondo meus trabalhos. Eu fiquei uns 4 meses expondo lá na Praça Carlos Gomes de Campinas, que era a feira de artes e artesanato da época. Aí, no sábado, né, um dia de muito movimento. Naquela época, inclusive, Campinas recebia muitos voos internacionais, porque não havia ainda, não tinha sido inaugurado o Aeroporto Internacional de Guarulhos, que hoje é o grande aeroporto internacional do Brasil, né? Que tem um movimento de passageiros aí antes da crise aí, da pandemia, né? Que praticamente diminuiu pela metade ou menos que isso a movimentação dos aeroportos, né? Mas enfim, Guarulhos já estava aí recebendo um movimento de passageiros aí em torno de 40 milhões de pessoas. Mas enfim, naquela época tinha muitos turistas estrangeiros que passavam em Campinas e muito movimento na feira, né, de artesanato. Na época, Campinas era a segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo. Depois foi superada por Guarulhos. Hoje Campinas é a terceira cidade. Eu estou aqui bem próximo de Campinas, estou em Jundiaí. Estou aqui em Jundiaí desde 2003. Mas enfim, eu naquela época eu estava estudando mais esoterismo, da biose e tal, e conheci esse senhor, né? Na verdade era uma pessoa jovem, tinha a mesma idade minha, né?
E ele estava em um período assim de muito entusiasmo também com a mensagem do Graal, apresentando e tal, e isso me chamou bem a atenção, né? Ele até me emprestou um pouco a mensagem do Graal, eu li um pouco, percebia assim a importância, mas eu estava com muito trabalhos e estudando assim mais outras coisas e assim não me dediquei assim de cara, né? Mas nos anos seguintes eu comecei a adquirir os livros e em 88 eu já tinha passado aquela fase esotérica, pelo menos assim, aquela fase de estudos assim, mais me dedicava mais, né? E aí também teve um período assim mais tranquilo em relação de trabalho. Eu morava ainda na casa dos meus pais e tinha deixado um pouco artes plásticas, né? Tinha voltado a trabalhar com publicidade, desenho publicitário, mas não tinha assim emprego fixo naquela época. Já ficava pouco tempo em serviço, né? Aí passei um período mais assim de reflexivo, né? Eu fiquei assim com bastante tempo assim mais disponível para ler, né? Então eu fiquei no ano de 1988, pelo menos uns 6 meses assim, o que eu li assim 4, 5 horas por dia, né? Então foi um período muito precioso para mim, para poder dar uma lida geral de muitos livros, li a mensagem, livros de Rosales von Sass, e aí comecei a ter contato com algumas pessoas lá de Campinas, leitores da mensagem, e aí me parece que em janeiro de 89, aí estive lá em Budas Artes, né, a sede da Ordem do Grau na Terra, assisti a primeira devoção, cheguei a conhecer a escritora Rosélia von Sass, que na época já tinha aí uns 82 anos, mais ou menos, já era bem idosa, depois veio falecer em 1997, aos 91, 92 anos. Não, eu acho que 90, 91. Ela era nascida em 1906, né? Então esses livros significaram muito para minha vida, né? E ainda significam. É tudo, né? Depois naquele ano eu fui para Brasília, queria conhecer Brasília. Lá eu fiquei longe dos livros, acabei conhecendo a cultura racional, fiquei 2 anos praticamente estudando cultura racional, estive lá no Rio de Janeiro, na Fazenda Racional, conheci lá o Manuel Jacinto Coelho, era também um senhor já idoso, ele era de 1903. Nessa época ele já tinha 89, ele já tinha 86 anos, né? Coisa assim. E isso foi uma coisa marcante para mim em Brasília. Me lembro que durante eu peguei um trem que na época tinha de que ia direto para Brasília, era Campinas Brasília, trem especial, demorava aí acho que umas 26 horas para chegar. Era demorava acho que umas 3 horas a mais do que um ônibus, né? Mas era mais em conta e eu não tinha pressa, eu gostava de andar de trem. Por duas coisas, por gostar de andar de trem e também porque as passagens eram acho que uns 20, 30% mais em conta do que os ônibus. Hoje praticamente não tem mais passagem, viagens de trem, né? Tinha naquela época e teve ainda, acho que até a década de 1990, havia trem, né? Eram os passageiros de Campinas para São Paulo. Mas já estava um tanto abandonado, um pouco inseguro. Teve até
eu ia com uma certa constância para São Paulo, né? Teve até um fato assim muito tanto tanto perigoso, né? Certa vez estava voltando de trem para Campinas, São Paulo para Campinas, já era umas 8 horas da noite, 8, 9 horas, e estava lá, passando lá acho que Vinhedo, Valinhos, morava em Campinas, né? Era relativamente vazio, estava sentado, poltrona dupla, estava sozinho. Na frente devia ter mais uma outra pessoa. Não sei, eu estava na parte esquerda. No direito, me lembro que tinha um senhor idoso. Mas o que aconteceu? O que eu me recordo é um fato meio interessante. Era em Valinhos. De repente, estourou um vidro que estava, acho que bem na minha, acho que parece que foi bem na minha frente, da poltrona, do assento da minha frente, né? E então o que aconteceu? Alguém deu um tiro. Vê que coisa? Deu um tiro, acertou a janela. Não sei. Quem é um sujeito maluco, né? No mínimo, né? E atirou na janela, né? Isso passou o tiro. Eu não me recordo muito bem, mas só sei que o tiro passou em frente de mim, né? Acho que passou talvez coisa de 1 metro, assim, né? E estilhaçou, me parece que o vidro. Não sei se o outro vidro do outro lado, né? Mas eu só sei o seguinte: eu nem peguei nenhum estilhaço de vidro, mas tinha um senhor lá que, que pegou alguns estilhaços de vidro. Me parece que ele até se feriu um pouco, mas por sorte, por Deus, nem eu, nem ele pegou o tiro, né? E eu me lembro até que tinha aqueles pessoas, o funcionário, né, da, do trem, que ficava correndo com os alimentos, né? Até esqueci o nome, né, como que fala, que eles passavam, porque os viagens de trens eram mais demoradas do que ônibus, né? Então passava aqueles pessoas nos corredores com os alimentos, né, algumas coisas assim, até tinha janta, né, alguma coisa assim. Mas só sei que até o senhor ficou meio assustado. Eu fiquei até meio assim, mas que coisa mais absurda que aconteceu. Eu fiquei até meio assim, não diria assustado, mas meio paralisado com a situação, né? Fiquei meio espantado, né? Um trem, né? Coisa assim de podia ter, se eu me acertado, teria na cabeça, teria morrido, né? E tá a mesma coisa aquele outro senhor, né? Idoso, né? Que o tiro passou muito próximo, né? E ficou por isso. Nós chegamos em Campinas, o funcionário também não olhou, viu, percebeu que foi tiro, ficou meio, né, olhando lá a situação. Sorte que não feriu ninguém. E me lembro que eu disse, mas ficou por isso. Eu fiquei meio quieto, praticamente não falei nada. O senhor ficou meio assustado, assim, meio perturbado, né? Mas eu não decidi. Poderia ter ido na delegacia de polícia, né? Ter conversado com o senhor, de repente sugerido irmos fazer uma queixa na polícia, relatar a ocorrência, né? Mas passou. O senhor também, acho que não sei. Descemos na estação e eu voltei para casa, né? Mas fiquei pensando que coisa, né? Deram um tiro, estilhaçou a janela, o vidro, né, do trem. Acho que alguém estava pensando que era um faroeste, coisa assim, né?
Eu lia muito gibis, né, de faroeste, Tex Wheeler, né? Mas enfim, eu desviei um pouco do assunto, né? Totalmente, né? Mas recordações. E enfim, estava falando sobre a minha trajetória, né? Que eu viajava de trem, né? Aí eu retornei de Brasília, aí meus livros todos estavam lá na casa dos meus pais. Meu pai já era bem idoso, né? Minha mãe era nova, mais nova, né? Aí eu voltei a ter o contato com a mensagem do Grau, em 91. Fui novamente lá na Ordem do Grau. Cheguei a ser selado, fiquei membro da Ordem do Grau na Terra. Em 92 trabalhei com os livros, com a venda dos livros lá em Campinas, né? Era um trabalho mais voluntário, né? Tinha uma ajuda, a gente adquiria os livros, primeiro tinha que adquirir, e com 30% de desconto em relação ao preço da capa. E aí eu colocava num ponto de venda, geralmente banca de revistas e outros mais, papelarias, né? Cheguei a ter até acho que um recorde de 36 pontos de venda. Colocava em média 4 ou 5 livros, né? Dependendo do ponto de venda. Consegui vender bastante livros. Era uma coisa que eu queria fazer. Assim, de cara, tive muita vontade em distribuir esses livros. E especialmente na cidade que eu nasci, né? Campinas. Fiquei lá um ano, trabalhando com isso. E cheguei a ter 36 pontos de vendas eu fiz que foi um pedido total de 210 livros. Então, consegui distribuir. Mas depois eu não trabalhei mais. E, enfim, eu falei dos 30%, né, de desconto que tinha em relação ao preço da capa. E eu dividia, né? 15% ficava comigo e 15% ficava com o dono do ponto, né? Era por consignação. Então eu colocava os livros por consignação e a pessoa do ponto de venda que vendesse ficava com uns 15%. Isso seria o lucro deles, né? E o meu seria 15%. Isso também, de certa forma, incentivou, né? Eu acho que se eu não tivesse esse percentual, eu acho que eu queria trabalhar mesmo, eu trabalharia com menos livros, né? Porque depois terminou essa questão aí, me parece que aí ficou um trabalho 100% voluntário, me parece que foi isso. Porque depois me afastei da Ordem do Grau, não sei como ficou, mas me parece que houve realmente um fato que, que o presidente, né, disse que seria um trabalho 100% voluntário. Me parece que é isso que ficou. A pessoa adquiria e, e aí colocaria um ponto de venda. Mas aí me parece que adquiria com preço de capa. Não sei como que funciona hoje, né? Mas eu acho que o certo seria isso. Já que compra uma grande quantidade, independente se seja ou não membro da ordem, ele adquiriu, eu acho que de certa forma é interessante ter um desconto, né? Mesmo porque ele tem que dar um percentual de lucro para o dono do ponto de venda, né? Talvez para o membro, né, o vendedor, não tenha tanta importância esse 15%. Mas, nesse caso, então, ele pagaria do próprio bolso, né? Eu não sei. Eu só sei que eu, de qualquer forma, eu quis trabalhar com essa venda e tinha tempo para isso. E isso é que incentivou a distribuir os livros.
de uma forma bem abrangente, né? Mas o último pedido de livros, de 50 livros, eu não tive mais condições de pagar, né? Tava uma situação financeira um pouco ruim. E também o pessoal lá da ordem, era assim um ponto mais informal, não tinha assim uma relação assim de mais de amizade, né? Com as pessoas que eu tinha lá, e então não tinha muito essa questão de cada qual pensar-se na questão principal, que seria a divulgação da mensagem. Eles não concordaram e eu tive que recolher, fechar uns pontos de venda e acabei devolvendo para a Ordem do Grau na Terra, porque esses 50 últimos livros eu não consegui pagar. Tinha um prazo, enfim. É uma quantidade certa grande e a minha situação financeira não estava lá, essas coisas. Aí desisti de trabalhar com os livros, mas achei que foi um bom trabalho. Aí fiquei mais uns 2 anos na Ordem do Grau, depois acabei me afastando também, em 94. E eu achei que tive alguns atritos com os procuradores, enfim. E achei melhor me afastar, mas eu sei que foi bom para mim ficar esse período sem contato, porque eu continuei a ler a mensagem, estudar. Isso para mim foi uma espécie de ficar no deserto, né? Ficou como se fosse um período que Jesus, por exemplo, ficou lá na caverna do deserto para meditar, se aprofundar. Então é isso que agora estou atinando, né? Foi esse período aí, e que também não tinha um trabalho assim todo dia, né, trabalhando e tal. Foi um período de muitos anos. Comecei a lia muito, refletia, escrevia também, assim, mais um exercício, né, das dissertações. Eu tinha a intenção de escrever, publicar livro, né? Até hoje não consegui, né? Mas eu já escrevia muito, né? Então isso foi meu período do deserto para me aprofundar na mensagem do grau. E eu acredito que sim. Hoje faço muita divulgação na minha página do Facebook, escrevo notas e aqui no canal do YouTube. Muito bem, eu vou encerrar esse vídeo e no próximo eu vou continuar refletindo sobre essa dissertação Desce da Cruz. Então, muita paz, muita luz a todos.